Você é um daqueles investidores que pensa que toda renda fixa é igual? Neste conteúdo vamos conhecer uma renda fixa que funciona de uma forma um pouco diferente, mais parecida com renda variável. Vamos aqui conhecer os ETFs de debêntures incentivadas, um investimento que tem isenção de imposto de renda e paga dividendos mensais, também isentos de imposto. Olha só, então a ideia aqui do vídeo é conhecer, e olha só os destaques, vamos conhecer as debêntures incentivadas, como funciona esses títulos de dívida, conhecer um pouquinho aqui da sua natureza e conhecer também esses investimentos por meio de ETFs, Exchange Trade Fund. Vamos conhecer os ETFs de debêntures incentivadas, suas características e também os seus riscos, para no final você tomar a sua decisão de investimento. Então a ideia do vídeo aqui é estudar esses ativos para que você possa tomar as melhores decisões de investimento. E quais são as melhores opções desses ETFs do mercado? Temos algumas opções e eu vou puxar aqui duas opções e comparar para a gente aprender um pouco. E a utilização desses ETFs em uma estrutura de carteira de longo prazo. Será que cabe investir? E falar um pouquinho também desses dividendos mensais, da característica de pagar proventos, muito próximo do que é um fundo imobiliário. Então vamos aqui estudar esses ativos, mas antes, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold, como investir para o longo prazo, sempre com os dois pés no chão, diminuindo o risco de carteira e tendo potencial de retorno ao longo do tempo. Então a ideia é isso. Vamos iniciar aqui pelas debêntures incentivadas. Alexandre, o que é uma debênture incentivada? A debênture é um título de dívida emitido por uma empresa. E no caso da debênture incentivada, são aquelas debêntures que são destinadas para captação de recursos para construção e manutenção de estradas, aeroportos, portos, usina elétrica, saneamento básico, também transmissão de energia. Investe então em infraestrutura, e para o país é muito bom que tenha investimentos destinados a essa infraestrutura, porque o país pode se desenvolver, aumentar a sua capacidade produtiva, aumentar o seu PIB, aumentar os empregos, a economia funciona. Por isso o governo ele dá algumas vantagens tributárias para essa modalidade de investimento. Então a gente vai ver aqui no vídeo que esses títulos de dívidas, essas debêntures incentivadas e consequentemente os ETFs, eles têm isenção de imposto de renda, tanto na negociação da cota como também nos dividendos que pagam mensalmente. É isso mesmo, tem isenção de imposto de renda, o que é muito atrativo para o investidor pessoa física, tudo bem? Então vamos aqui conhecer as características e as vantagens iniciais dos ETFs. Para mim, o ETF, o Exchange Trade Fund, é um fundo de índice e ele traz a possibilidade de gestão passiva. Então esses ETFs, eles investem em diversas debêntures incentivadas e logo tem uma diversificação já da carteira. Então a gente vai ver que os ETFs têm dezenas de investimentos. Então você vai investir no ETF, onde vai ter um gestor especialista nisso, onde ele vai alocar os recursos desse fundo, trazendo ali vantagem para quem está posicionado. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou falar dos riscos também, que a gente não pode esquecer. Tem acessibilidade para a pessoa física. Muito desses investimentos não está disponível para o investidor comum, o afegão médio investir. Ele é reservado para uma parcela. Investidor qualificado, investidor profissional, as instituições financeiras maiores. Então não tem acesso, e por meio do ETF ele dá esse acesso. Tem também a vantagem de ter compra e venda pelo home broker. Isso mesmo, o ETF ele tem um código parecidíssimo com um fundo imobiliário, uma ação. Você vai inserir esse código e negociar a cota em home broker pela Bolsa de Valores. Tem isenção de imposto de renda, como eu falei, e o retorno, Alexandre, qual que é o potencial de retorno? Esses títulos eles investem muitas vezes e tem um retorno atrelado ao IPCA mais uma taxa pré-fixada. E o retorno médio, muitos desses investimentos é IPCA mais 6% aproximadamente, ok? Depende do valor da cota. Então se você pagar com ágio
Pagou a cota um pouquinho mais caro, o seu retorno vai ser menor. Então eu vou ensinar aqui como que a gente olha para investir. A gente vai ter que comparar a cota de mercado com a cota patrimonial. E a cota de mercado tem que estar próxima da cota patrimonial para a gente investir, para ter um ganho maior, um retorno maior. Esses fundos também têm um passível estável, ou seja, esses fundos eles são fundos fechados, como um fundo imobiliário. Não fica tendo resgate dentro desse fundo. Então logo o gestor não tem que ficar se preocupando em resgatar, em pegar dinheiro e dar para o cotista. As cotas, como é um condomínio fechado, as cotas são negociadas de um investidor para outro, mas não há o resgate do fundo, ok? É dessa forma, isso é um fundo fechado e por isso o passível é estável. Agora vamos falar dos riscos. É muito importante saber que essa renda fixa tem um risco maior, envolve alguns riscos. O primeiro dos riscos e o mais importante é o risco de crédito. Alexandre, o que é o risco de crédito? Risco de crédito é o risco daquela instituição que captou aquele dinheiro, ela quebrar, ela ter dificuldade, a sua saúde financeira ali não propiciar o pagamento dessa dívida. Então você tem ali um risco de ter desvalorização das cotas diante de algum calote de uma dessas debêntures, tudo bem? Esse é um risco real, onde a gente tem na renda fixa privada, tanto debêntures quanto CDBs ou outras formas de investimento. Tem risco também de liquidez. O que é risco de liquidez? Risco de liquidez é o risco de você negociar a cota, você quer vender a sua cota e como não tem muita liquidez, não tem muitos investidores negociando, você tem que vender por um valor abaixo. Isso é possível sim de acontecer. Por isso que a gente não vai investir reserva de emergência, reserva de oportunidade. Aquele dinheiro de curto prazo você vai investir em renda fixa pós-fixado, um CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, um fundo DI, ok? Aqui é aquela renda fixa de longo prazo, é para comprar e esquecer. E aqui tá, a gente vai falar da estratégia. Você vai incorporar esses ETFs na sua carteira, se assim for a sua decisão, mas com um pensamento de longo prazo. Não vai ficar negociando isso a todo momento, não tem sentido. É você se posicionar e ganhar com as vantagens disso no longo prazo, né? Os juros sobre juros, essa é a ideia. Tem risco de mercado? Tem. O que é o risco de mercado? É a variação das cotas. Então pode ter ali alguma oscilação de taxa de juros, alguma coisa em que vai tornar esse investimento mais atrativo ou vai ali afastar os investidores e a cota vai cair. Então esse risco de mercado é real. Você tem que estar ciente que vai ter variação ali de preço da sua carteira. Senão você nem entra. Se você tem aversão ali à variação das cotas, fica mesmo na sua renda fixa ali na batidinha e não tem problema algum. Cada investidor tem seu perfil e tem que respeitar essa capacidade de risco, capacidade de volatilidade. Quais também outros riscos que nós temos? Riscos de duration, que é o risco do tempo que esse investimento tem que ficar ali para ter o retorno. Então toda debênture tem um duration, então a gente tem risco ali, tem que carregar ali para carregar para o final aquele investimento, tudo bem? Então essa é a ideia. E esses são os riscos e você tem que estar ciente deles. Agora vamos conhecer os ETFs que nós temos disponíveis no mercado. Eu fiz uma pesquisa e encontrei aqui 6 ETFs. O BDIF11, que é administrado e gerido pelo BTG Pactual, o CDII11 pelo Sparta, né? pelo Sparta, o CPTI11 pela Capitania, o IFRA11 pelo Itaú, o Juro 11 pelo Sparta e o KDIF11 pelo Kinea. Aqui nesse vídeo eu gostaria muito de falar de todos, mas aí ficaria um vídeo muito extenso e aqui perde a atratividade do vídeo aqui no YouTube. Então eu vou falar somente de 2 desses ETFs, o Juro 11 e o KDIF11. O KDIF11 tem vídeo aqui no canal, lá em 2021, se eu não me engano, vou deixar o vídeo aqui, eu falei desse fundo, a gente vai ver a rentabilidade que ele trouxe, uma rentabilidade muito bacana para quem se posicionou nesse ativo durante esse período. Vamos conhecer aqui, primeiramente, antes de falar do KDIF11, vamos falar do Juro 11, a gente vai ver que é um fundo um pouco mais agressivo, ele tem uma possibilidade de alavancagem financeira, por isso que ele é mais arriscado, e você tem que estar sabendo. Então vamos começar aqui pelo Juro 11. Então esse é o código aqui, a gente vai negociar ele em Bolsa de Valores. A gestora é a Sparta, uma excelente gestora, né, com um histórico aí incrível de gestão. O patrimônio líquido do ETF é de aproximadamente 1 bilhão.
a alavancagem que nós temos aqui. Então esse fundo, ele, além do patrimônio líquido dele, ele pode alavancar em 100%, ou seja, ele pode dobrar o seu investimento mesmo sem ter esse patrimônio líquido todo. Então ele pode dobrar o patrimônio líquido investido. Então o que torna o fundo um pouco mais agressivo e mais arriscado. Você tem que estar sabendo disso aqui. O portfólio do Juro 11 é de 70 ativos aproximadamente, 70 debêntures incentivadas. A taxa de administração desse fundo é de 1% ao ano. Isso fica já embutido na taxa, isso já fica embutido na cota e você tem um pagamento anual desse fundo, desse ETF. E cotistas, aproximadamente 40.760 cotistas. É isso que a gente tem aqui no Juro 11. Qual que é a exposição conforme o rating, a classificação de risco das debêntures? 27% dessas debêntures do Juro 11 é AAA, que é a maior nota que nós temos de classificação de risco, ou seja, são ativos mais seguros. Temos 26% sem classificação, né, o que demonstra um pouco maior de risco aqui nessa parte. 13% tem AA- e 12% AA+, e somente 10% aqui com A+, ok? Então lembrando que o AAA aqui são debêntures mais seguros. À medida que a gente vai diminuindo o número de As aqui, a gente tem um risco maior de investimento. Qual o risco? O risco de crédito que eu citei lá no início, tudo bem? Qual que é a exposição no setor? A exposição no setor, 32% em energia, 22% em saneamento, 13% em hidrelétrica, 10% telecom e 4% no agro. Então essa é a exposição do Juro 11. É muito importante você conhecer qual que é a exposição do fundo para saber onde você está investindo. O que é esse gráfico aqui que eu estou demonstrando agora do Juro 11? São as distribuições e rentabilidade em 12 meses. Então vejam aqui as colunas em cinza, é quanto o fundo pagou aqui por cota mensalmente. Então esse fundo todo mês ele vai pagar um dividendo na conta de quem possui, como ocorre nos fundos imobiliários. Tem variação aqui, tudo bem? Só que tem uma observação, a cota quando ela fica abaixo de R$100, ela não distribui o dividendo. Então ela retém o dividendo e distribui posteriormente. Então a gente tem aqui um retorno de aproximadamente 1%, 1,1% ao mês. E tem ali a rentabilidade também de cota que eu vou mostrar aqui. Olha o gráfico aqui de desempenho da cota de mercado. Então o que é a cota de mercado? É aquela cota que a gente vê no home broker lá piscando, é a variação daquele preço, é o gráfico normal que a gente está acostumado. Então uma cota está custando R$ 105,79, essa linha vermelha aqui do gráfico. E a linha cinza é a cota patrimonial, é o patrimônio líquido, o que esse fundo tem em debêntures investidas, né? E tem ali dividido por número de cotas, a gente chega nesse valor. E a gente vê aqui que atualmente tem um ágio para investir nesse fundo, ou seja, você vai pagar um pouco mais para investir. Então aquela rentabilidade média do fundo, conforme a cota está maior, você tem um retorno menor, porque você está pagando mais, então você tem um retorno menor em relação ao seu investimento. O que você busca aqui? Você busca investir nos momentos que o valor de mercado está abaixo da cota patrimonial ou próxima pelo menos. Depende da qualidade do fundo, às vezes não vão se aproximar, você vai ter que pagar com ágio mesmo e não tem jeito, é o que acontece muito com o KDIF 11, ok? Você tem esse tipo de informação lá no site do ETF. Agora vamos falar do KDIF 11. Eu invisto no KDIF por muito tempo, tenho em carteira, eu tenho na minha carteira pessoal o KDIF e ajuda um pouquinho na diversificação da minha renda fixa. A gestora do KDIF 11 é a Quinéa. Lembrando que o KDIF 11 é o maior e mais antigo fundo de infraestrutura que nós temos na B3, no Brasil. O patrimônio líquido do fundo, 2,9 bilhões, então ele tem 3 vezes maior patrimônio do que o Juro 11, o portfólio, 40% dos títulos AAA, maior carreira. Então a gente vê aqui que é um fundo mais seguro que o Juro 11, é um fundo lá, um ETF mais arriscado, o Juro 11. Portfólio, 51 ativos aproximadamente. Tá? Taxa de administração, 1,13%, uma taxa de administração maior que a do Juro 11. E tem aproximadamente 28 mil cotistas que investem aí no KDIF 11. Qual que é a exposição do rating? Então, 40%, 39%, como eu disse, AAA, 23%, AA-, 16%, AA+, 15% sem classificação e 5%
somente 2 As aqui. Então, a gente vê aqui que é um fundo um pouco mais seguro quanto à questão do crédito, do risco de crédito comparado ao juro 11. A exposição no setor, 57% em energia, 34% em saneamento e 9% em estradas e rodovias. Eu peguei um print também lá no site do KDIF11 para dar de exemplo aqui das debêntures que nós temos. Então, são aproximadamente aqui, ó, 51 debêntures. Eu peguei uma parte delas. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, você tem aqui 87 milhões do fundo investidos nesse emissor aqui, Ventos de São Clemente, uma holding. Então, aqui, coordenado pela Equatorial, trazendo uma rentabilidade IPCA mais 8%, duration de 3,7, ou seja, 3,7 anos aproximadamente. E classificação, AAA. Então, uma debênture com uma classificação de risco mais garantida, com menor risco, ok? Então, a gente vê aqui a classificação. Então, você pode entrar e conhecer todas as debêntures. Aqui a gente tem o gráfico de rentabilidade. Paga todo quinto dia útil o dividendo na conta do acionista. Olha só, então você pode aumentar a renda passiva da sua carteira por meio de um fundo de renda fixa, de um ETF. Olha que interessante. Da mesma forma, eu trago aqui a comparação da cota patrimonial com a cota de mercado. A gente vê que está muito próximo aqui, né? Ocorre que a época que eu tirei esse print, já passaram-se uns dias aqui, a cota já teve uma valorização e distanciou da cota patrimonial. Então sempre você vai olhar no site. Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Você entra lá no site do KDIF11, da Kinea, e você tem esse gráfico, você tem a possibilidade de comparar a cota patrimonial e a cota de mercado. A ideia é buscar sempre quando os valores estão próximos para você não pagar tanto ágil assim, ok? E o retorno aqui do KDIF é o IPCA mais 6%, conforme o preço aqui atual do fundo, tudo bem? Aqui tem um exemplo do site, como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição para ajudar na pesquisa. Mas se você colocar no Google também, vai vir lá o site do KDIF11. Então olha o histórico aqui de 2017 para cá, um fundo antigo. Então quem pegou aqui, ó, pagou R$100, a cota foi lançada a R$100. Hoje a cota ali está próximo de R$139. Você vê a variação ao longo do tempo, mas durante todo o período pagou ali os dividendos, né, os rendimentos mensais para o seu cotista, ok? Então a gente conheceu aqui os 2 ETFs de renda fixa e a gente vê que eles podem compor sim a sua renda fixa, mas é aquela renda fixa mais voltada para o longo prazo, não é para colocar reserva de emergência, aquele dinheiro que você vai precisar no curto prazo, é uma estratégia mais de longo prazo, tem que ter sempre essa ideia e uma estrutura de carteira é dessa forma que se faz, você tem que ter uma parte que é destinada para o curto prazo e outra parte para o médio e longo prazo, assim você tem uma definição de processo de investimento e de estratégia. Se você quer uma ajuda para fazer isso, eu tenho o serviço de assessoria. Foram mais de 130 assessorias realizadas, são reuniões diretamente comigo, eu posso montar a sua carteira, a gente vai junto, passo a passo, discutindo e reformulando. Se você já tem uma carteira, a gente vai reformular e trazer um projeto. Mas não só para investir agora, mas para investir daqui para frente. Vai ter ali um processo de investimento definido para você realizar. Quer conhecer? O link está aqui na descrição. E aí, fez sentido para você? Você já conhecia? Você já investe em debênture incentivada? Deixa aqui nos comentários. Também pega o vídeo aqui, ó, compartilha ele com um amigo que pode conhecer essa modalidade para vocês discutirem e ver se cabe ou não. Então tem alguma pergunta, deixa aqui no comentário que eu vou responder. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido até aqui. E vejo com certeza vocês numa próxima. Até mais, valeu!